Sal não é comida. Você com certeza nunca comeu um prato cheio de sal, mas já reclamou de um prato não ser salgado quando ele deveria ser. A luz não cria espaços. Você não enche o quarto ou faz uma mobília só de luz, mas você percebe a mobília que tem no quarto por causa da luz. Jesus disse que nós somos sal e somos luz. Ou seja, a gente age para que de alguma forma as coisas reais que ele quis que aparecessem no mundo estivessem de fato em evidência. Ser sal e luz é muita coisa e não pode ser visto de maneira muito superficial. Ela deve ser vista da maneira como elas são, eles fazem uma enorme diferença. Quando Deus nos chamou, Ele nos desafiou e precisamos entender esse desafio. Não saia daí, está começando o seu Fé para hoje. Olá, estamos de volta com Fé para hoje e eu tenho um convite muito especial para fazer para você. E esse convite é um desafio, é você se aprofundar naquilo que você conhece sobre a Bíblia, sobre a comunicação de Deus para com o seu coração. A Novo Tempo tem muitos materiais preparados e tenho certeza que algum ou muitos deles vão se encaixar exatamente com a sua necessidade hoje. Eu tenho algum aqui na mão. Marcadas pela fé, uma trajetória bíblica onde nós podemos acompanhar lições do grande mestre pelas histórias de mulheres fantásticas da Bíblia, mas que viveram coisas como nós vivemos. Se você já tem esse estudo, ou no seu momento da sua vida você quer uma outra abordagem, olha isso aqui, A Procura da Verdade. Também aprofundamento nas questões bíblicas que chegam até a sua casa de forma completamente gratuita. Existem ainda muitos outros materiais que você pode ligar e solicitar e perguntar. Você pode fazer isso pelo WhatsApp. 012 98244 0077. Em qualquer momento você manda uma mensagem, será atendido e um processo rápido e fácil falar com que o material chegue até sua casa de forma totalmente gratuita. Se você quiser falar em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, num horário comercial. Ou você pode simplesmente entrar lá no site novotempo.com/escola bíblica. Pode apontar o celular para o QR Code que está aparecendo também, que o caminho é o mesmo. Mas faça isso, aprofunde seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. Nesse exato momento em que estamos conversando, os números refletem uma realidade do mundo que não estão necessariamente jogando a favor de nós. E é bem possível que pela velocidade com que as coisas mudam, no final dessa conversa que eu tenho com você, elas já tenham mudado para pior. Mas não se apresse no seu julgamento. Essa é uma conversa sobre esperança e sobre esperança vamos falar. Nós estamos diante de uma crise, por exemplo, hídrica, sem precedentes. Não é de hoje que muita gente séria tem alertado sobre os problemas da falta de água potável no planeta. A gente pode associar isso a preocupações com várias coisas, como as variações perigosas de temperatura no planeta inteiro. O aquecimento global hoje é uma ameaça real. As florestas estão desaparecendo, não sabemos mais o que fazer com tanto lixo, a água está suja, tem deserto ressurgindo e tem água desaparecendo, há lagos que simplesmente estão se despedindo. A palavra que sempre acompanha os relatórios sobre a natureza e clima é colapso. A migração e a imigração são problemas contemporâneos e reais. Presta atenção nisso. Cerca de 3,5% da população mundial é de refugiados. É mais do que a população da Indonésia inteira que está fora de casa. Racismo e xenofobia são mais vivos hoje do que nunca. E se a gente associar isso com fome, miséria, migração, escassez de recursos naturais, os movimentos de ódio, as coisas e a maneira como a gente lida com o diferente, tudo isso estão sendo vistas repetidamente em todos os continentes. Não há dúvida nenhuma, a gente está em apuros. Muitas coisas que pensávamos já estarem consolidadas como conquista ou como direito, simplesmente se fizeram como água nos últimos anos. E a gente provou que a fragilidade das relações e a solidariedade humana, ela não é tão sólida assim. É verdade também que muita coisa que pensamos que havia desaparecido está diante de nós e com força total. É nesse cenário, é óbvio que haja uma procura por soluções, porque os problemas são grandes e são graves.
Parece ser comum que em contextos de luta e tensão, a tendência seja colocar em segundo plano ou descartar completamente aquilo que não oferece respostas para os problemas que estão aí diante de nós. Há um problema proposto e a gente quer solução. Eis aqui, portanto, a pergunta: onde está a Bíblia dentro desse pacote? Como livro ultrapassado e com outras funções como a de consolar e dar abrigo pessoal a alguém ao pé de uma cama? Ou ela pode ter uma proposta real de um outro paradigma civilizatório, ou mesmo uma lente eficaz de compreensão dos grandes problemas do mundo? Ela é, de fato, uma solução? A religião bíblica concede ao seu fiel uma compreensão da função de si mesma como uma compreensão do mundo, e ela é de maneira ampla, incomparavelmente ampla. A Bíblia não poucas vezes descreve a fé como uma visão de longo alcance, que consegue produzir uma percepção da realidade que outros recursos de compreensão nunca dariam. Dentre as definições do famoso capítulo de fé, Hebreus 11, podemos destacar este ponto. Escute: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Isso está em Hebreus 11, 7. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Hebreus 11, 20. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Hebreus 11, 26 e 27. O ponto que liga todos esses versos é uma ideia de futuro fazendo efeito nas atitudes do presente. De alguma forma, há uma crença, uma informação obtida sobrenaturalmente sobre o que está por vir por meio de uma relação divina que serve de base, de estrutura para as decisões, para a identidade e pelo planejamento do presente. Esse é um elemento importante da fé bíblica. A fundamentação da crença, da ideia de mundo e de si mesmo não se baseia somente no presente e no passado, mas no que Deus fez, faz e Ele fará. Por ocasião da instituição da Santa Ceia, instruindo, Jesus disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo escreveu sobre isso, 1 Coríntios 11, 25 e o 26 também. No passado está a cruz, a redenção do pecado obtido por Cristo, e no futuro está a sua volta. Até que eu venha, ele diz. Isso se aplica diretamente à postura da igreja, do povo de Deus, dos seus seguidores ao redor do mundo. As decisões sobre o agora não podem ser dissociadas da certeza de que haverá uma realidade que vemos e vivemos hoje, que é passageira, e uma solução definitiva e final para o pecado e total, e isso afeta toda a área da existência humana: passado, vida no presente e salvação total no futuro. Vamos perguntar para a Bíblia e ver se ela responde. Antes disso, vale uma nota aqui. Ao usarmos a expressão cristianismo, a gente corre um certo risco semântico aqui. Esse risco não se restringe apenas a essa palavra, ou melhor, a esse conceito, cristianismo. As ressignificações são desafios para a comunicação. Em 1987 foi lançado o filme A Princesa Prometida, um conto de fadas baseado num livro com o mesmo nome, escrito por William Goldman em 1973. O livro é uma divertidíssima paródia dos clássicos épicos, com tudo que o gênero tem direito. E o filme é um filme infanto-juvenil, desses engraçadinhos, sabe? Um conto de fadas, que você pode assistir se você quiser. Mas para ilustrar o que eu estou dizendo, sobre os desafios semânticos, vale mencionar um diálogo entre um dos personagens. Vizzini é um criminoso siciliano, cruel, ele é arrogante no filme o tempo todo. E que repetidamente no filme ele usa uma palavra: inconcebível. Sempre inapropriadamente. E em qualquer situação, de qualquer momento, em qualquer frase ele fala inapropriadamente o mesmo texto. Em um momento importante da trama, Inigo Montoya
Eles, que é o espadachim espanhol, que também é criminoso e membro da mesma gangue, ele fala assim, ó, você usa demais essa palavra e eu não acho que ela significa o que você acha que significa. Falamos e ouvimos de cristianismo o tempo todo e em muitos contextos diferentes. E eles se misturam e às vezes o cristianismo evangélico, o cristianismo católico e mesmo entre evangélicos as diferenças de compreensão levam inevitavelmente a diferentes comportamentos e diferentes respostas ao mundo. Existe ainda o cristianismo cultural, a tradição cristã, o mundo ocidental chamado assim com pressa de judaico-cristão. Há um cristianismo sem igreja, sem instituição, enfim, usamos demais essa palavra e eu acho que ela não significa o que o mundo em geral acha que ela significa. Por vezes eu vou usar essa expressão, cristianismo bíblico, aqui e você vai facilmente deduzir por que eu estou falando cristianismo bíblico. Em outros momentos vai aparecer a frase religião da Bíblia ou religião de Jesus ou simplesmente a Bíblia diz. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Existe um contexto muito importante aqui. Jesus pregando o Sermão do Monte não é um sermão qualquer, mas esse é o discurso mais importante sobre os elementos fundamentais daquilo que podemos chamar de reino de Deus. Jesus fala de uma lógica organizacional que transcende e é superior a todas as lógicas e formas de orientação da vida já propostas na história. John Stott escreveu que o Sermão do Monte descreve como são a vida e a comunidade humanas quando estão sob o domínio gracioso de Deus. Jesus apresenta o Sermão do Monte, a razão pela qual as coisas não dão certo aqui e como elas poderiam dar, sem deixar de lado a verdade que nessa terra a sua história, seus sistemas e mecanismos, eles vão passar. E ele repetiu, até que o céu e a terra passem. Não falou só isso só uma vez, ele falou várias vezes. Mateus 5,18 ele diz, até que o céu e a terra passem. Ao mencionar de forma coerente e coesa os dois reinos, isso é, o reino dos céus, como está escrito em Mateus 5,19, e o reino da sua graça e vontade que chegou aos homens com a vinda dele, Jesus apresenta uma vontade universal de Deus. Antes de terminar o sermão, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele diz que a nossa petição ao Pai, a junção dos dois reinos deve acontecer, onde ele de fato deve acontecer. Escuta, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Não se separam o reino e a vontade, porque o governo desse reino, apresentado por Jesus, se dá no centro de comando da existência, que é a vontade. Ele vai gastar muitas palavras para falar disso, mencionando pecados comuns e temíveis como adultério, assassinato, mentira. Mas Jesus localiza a vontade como um ponto central de onde emanam as atitudes. Quem olhar para uma mulher com intenção impura, Mateus 5,27, intenção, não era um fator que estava sendo cogitado na mente da sua audiência legalista, para quem o relacionamento não era importante. Mas para Deus, ser, estar e fazer, quando mutilados um do outro, gera uma religião imediatista, infantilizada e quando não violenta. Nessa base, as metáforas do sal e da luz, quando combinadas, são uma mensagem poderosa sobre a postura que os fiéis a Deus eles devem ter em relação à sua palavra. Eles são sal. Essa expressão remete primeiramente à presença do seguidor de Jesus no mundo e à sua influência em convívio, em contato. Jesus disse sal e ao usar esse exemplo, ele limitou radicalmente o espaço para muitas interpretações. Sal é algo comum, usado por pessoas comuns e em muitas coisas. Das donas de casa aos soldados romanos, dos químicos em laboratório, aos viajantes tropeiros com seus animais, o sal é identificado por suas ações nas coisas, na comida, dando sabor, na água, fazendo soro, onde quer que for, o sal
o sal não se usa de longe. Os que se rendem à palavra de Deus e esperam nela a resposta da sua oração ao pedir a vinda do reino e da sua vontade, eles são influência no trabalho, na escola, no comércio, em casa, na política, na economia, onde quer que estejam. A metáfora do sal não é difícil de entender. Vocês são o sal da terra. O mundo se decompõe como peixe ou carne estragada, enquanto a presença cristã na sociedade retarda essa decomposição. A intenção de Deus é que seus próprios remidos, regenerados e justos sejam a mais poderosa influência para restringir essa decomposição. John Stott poderosamente disse isso. O sal é conservante, conforme bem percebeu Stott. Ele age impedindo a decomposição. No mundo, os crentes em Cristo têm o propósito de evitar que as coisas simplesmente degringolem na sua ilógica e suicida forma de organizar a vida. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, disse Jesus. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 a 28. Todos querendo ser servidos, não dá certo. Essa concepção de sucesso é louca. Jesus insistiu nisso. Um comportamento contrário à ilusão de ter o egoísmo como propulsor do progresso impede a total putrefação da sociedade. Mas o sal não é apenas conservante. Ele realça o sabor. O sal destaca na comida o que ela de fato tem de melhor também. Jesus não passava o tempo todo condenando, ao contrário, ele não perdia uma chance sequer de trazer para a superfície as partículas de Deus que ainda existem nas pessoas. E quando Jesus encontrava, ele fazia isso de uma forma absolutamente linda para o grupo de pessoas, ou para um ou para outro. Por exemplo, ao mestre da lei, ele falou: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Lucas 10, 28. Para Natanael, em seu chamado discipulado, ele declarou: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum, está lá em João 1,47. Sobre o que ele falou da postura do centurião romano, Mateus escreveu assim: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa, Mateus 8,10. Ele não apenas elogiava, mas ele agia para trazer à superfície aquelas virtudes ocultas. Sabe aquele dia que ele forçou o testemunho da mulher curada com hemorragia? Ele fez isso, ele toca ela e em seguida ele traz e faz ela testemunhar, Mateus 9, 22. Aqui está um ponto central do que Jesus está falando e se relaciona diretamente com tudo que ele disse desde que criou o mundo. A integralidade é de importância fundamental na maneira bíblica de pensar. O desrespeito à regra da integralidade na compreensão e, por consequência, na vida, levará não apenas a uma má compreensão da realidade, como a total falência em dar uma resposta a ela. Separação é o conceito que sustenta a ideia de santidade. Ser santo é ser separado. Por ser seguramente compreendido como distinção, mais do que conotar exclusividade, a separação da santidade envolve restrição ao propósito. A história da criação é o melhor exemplo para isso. A descrição do cenário em Gênesis 1 e 2 é assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. A despeito do termo bará, que significa criar do nada, em Gênesis 1, o verso 2 descreve coisas. Podemos dizer assim, para além do nada. Veja, destaque-se duas expressões, sem forma e vazia. A partir disso, a gente pode entender a perspectiva do processo criador de Deus, dando forma e enchendo. A gente pode perceber isso, por exemplo, ele dá forma separando. Os próximos versos de Gênesis 1 vai destacar isso. Jesus como um agente da divindade, separando a luz das trevas, separando as águas debaixo da terra e águas sobre a terra. Ele vai separando num processo de distinguir e dar propósito. O texto bíblico relata que o Criador nomeia, ele separa, nomeia, dá propósito no ato de fazer surgir. E ele chamou a luz de dia, ou seja, ele deu nome. Ele chamou as trevas noite, mais uma vez ele dá nome. Ao criar os astros, ele claramente ordenou, sirvam eles para. A criação do ser humano é feita no mesmo padrão, há um propósito.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Essa é uma descrição de Gênesis 1, 26 e 27. Há um processo de separação, distinção na ação divina de trazer o homem à existência. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Note, ele separa do pó da terra. Separação e distinção. Ele é separado e distinto de todos os animais, separado para ser a imagem do seu Criador e agir em nome deste Criador. A lógica se mantém intacta quando nos deparamos com os dois atos de destruição no livro de Gênesis. O primeiro é o da morte. Escuta isso. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que você volte à terra, porque dela você foi formado, porque você é pó e ao pó tornará. Gênesis 3,19. Morrer está associado a se juntar, juntar ao pó. Na morte, o homem perde a sua distinção, a sua singularidade diante da terra que ele foi feito para governar. Ele volta para a terra e se mistura na terra e se desaparece na terra. Pó e pó. O segundo que a gente pode perceber dessa lógica é na história do dilúvio. No início da tragédia que deu início ao que leva ao dilúvio, tem uma atitude. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradavam. Está dizendo isso em Gênesis 6, 1 e 2. Os filhos de Deus, isso é, os descendentes do fiel Sete, se misturaram sem distinção aos descendentes do infiel Caim, identificando aqui como as filhas dos homens. Então, filhos de Deus e filhos dos homens se juntam. A indistinção faz com que a ação que poderia fazer a corrupção se tornasse nula. Note, era a separação que impediria a destruição, mas agora eles não estão separados, eles estão juntos. A consequência foi a destruição da terra por meio de um cataclisma, uma inundação. A terra ficou sem forma e vazia, a parte seca desapareceu e toda a água que estava em cima veio novamente para baixo. Plantas, vegetação, homens, mulheres, animais, tudo que um dia foi separado, agora estava unido, junto, sem forma, sem propósito. Colocar mais um pedaço de carne na panela de carne não a deixará mais salgada, muito menos aumentará a possibilidade dessa carne durar mais tempo. Quando o alimento está sem sal, se acrescenta um elemento diferente dele, distinto e com propósito definido, que é salgar. Assim, Cristo deixa bem claro que para que os seus seguidores façam qualquer diferença na sociedade, eles necessariamente devem ter perspectivas diferentes dessa sociedade. Eles devem, antes de tudo, para dar ao mundo uma resposta efetiva, satisfatória, ter uma base de raciocínio e compreensão da realidade diferente daquela base que forma outros paradigmas. Para ser o que foi chamado para ser, é preciso estar distinto, nominado, consciente do propósito dessa distinção. A metáfora do sal nos previne dos perigos das distorções sobre aquilo que Deus está comunicando ao dizer sobre as bases do reino. Sal é diferente do alimento, diferente do elemento em que sua ação é identificada, onde a sua ação é notada. Porém, o sal não faz nenhuma diferença estando no saleiro. Ele não tem a função de se preservar, de produzir sabor em si e para si mesmo. Ele, ao contrário, tem a função de produzir sabor e conservar outra coisa que não ele. E para isso, ele tem que estar inserido, misturado. A distinção não é uma superioridade orgulhosa, mas uma sublimidade de ver no outro a razão do valor que nos define. Quanto pior o mundo se torna e quanto mais rápido ele se deteriora, mais ele precisa dos discípulos de Jesus. Escreveu Carson sobre isso e dessa maneira definidora, simples, mas emblemática. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada em cima de um monte.
Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz está clara e didaticamente associada às assim chamadas boas obras. O que Jesus está dizendo aqui? Que a ação é combinada. Os seguidores deles agem no mesmo tempo no seu contexto social, cultural e econômico, impedindo a degradação e a corrupção, inseridos no mundo, ressaltando, preservando os aspectos divinos que ainda existem nele, mas em si, deliberadamente, eles se portam como agentes a serem imitados. Mas não é só de barricadas que a cultura humana precisa para não chegar ao fundo do poço. As pessoas em nossa cultura precisam de regeneração, a nova vida por meio do Evangelho. Portanto, o nosso segundo chamado era para que sejamos luz do mundo. A verdade do Evangelho é luz, contida em frágeis cadeias de barro, mas brilhando intensamente na escuridão espiritual e moral que nos cerca. É assim que seremos bem-aventurados e é assim que o mundo será servido. É assim também que Deus será glorificado. Jesus diz àqueles de nós que desejam segui-lo, que deixemos a nossa luz brilhar para que as nossas boas obras sejam claramente vistas e o nosso Pai Celestial será exaltado. Por favor, atente para isso. Enquanto o sal deve estar perto o suficiente para fazer efeito, a luz deve estar longe o suficiente para também ser útil. Ela é colocada sobre o monte e não debaixo de um cesto. A luz não chama atenção para si mesma, mas para o ponto que deve ser destacado. As boas obras glorificam, destacam, chamam a atenção, mas não para si mesmas, mas para o Pai que está nos céus. Existe, além de impedir a deterioração, de incentivar e destacar aspectos divinos presentes na sociedade e se diferenciar pelas boas obras. O sermão de Jesus fala de ser sal e ser luz como resultado da identidade comportamental do bem-aventurado. As bem-aventuranças descrevem uma imagem abrangente de quem os cristãos devem ser. Nós os vemos primeiro de joelhos diante de Deus, admitindo sua pobreza. Eles admitem que são pobres espiritualmente e choram por causa disso. Isso os torna humildes e mansos. E em todos os seus relacionamentos eles são mansos. No entanto, os cristãos não apenas renunciam à sua pecaminosidade, eles têm fome e sede por justiça, eles anseiam por crescer em graça e em bondade. Nós vemos então ali os cristãos ao lado de outras pessoas na comunidade humana do mundo. Eles não se distanciam da sociedade nem se isolam da dor do mundo. Pelo contrário, eles mostram misericórdia para os que são maltratados pela adversidade e pelo pecado. São transparentemente sinceros em toda a sua conduta e eles tentam desempenhar um papel construtivo como pacificadores. No entanto, às vezes não são reconhecidos por seus esforços, mas assim eles são confrontados, caluniados, insultados por causa da justiça que defendem e do Cristo com que se identificam. A resistência é real e faz parte daquilo que faz com que o sal se destacar e que faz com que a luz brilhe. Os discípulos de Jesus não podem reclamar que foram surpreendidos pela oposição e resistência, nem eu e nem você, mas é a oposição e resistência o que confirmam o valor, a efetividade do sal e da luz.